última semana a gente acompanhou um debate, né, que se acirrou um pouco sobre envelhecimento. Por quê? Porque a gente teve o debate presidencial nos Estados Unidos e Joe Biden, atual presidente de 82 anos, que está aí, né, participando do pleito. Não foi tão bem no debate, muita gente começou a questionar a capacidade do Biden e acreditando isso à sua idade. Claro que tem uma dose gigante de etarismo aí, né? A gente não pode abraçar esse preconceito de forma alguma. No entanto, esse debate é muito importante para a gente e a gente vai conversar agora com o especialista no assunto, Dr. Marcelo Altona, médico geriatra do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutor, boa tarde e muitíssimo obrigada por nos atender. Boa tarde a todos. É um prazer participar e falar de um assunto tão relevante, tão importante aí para a vida de todos, né? Vamos começar com a pergunta-chave, doutor. Por que algumas pessoas envelhecem de forma saudável e ativa, enquanto outras enfrentam limitações significativas? É uma pergunta complexa, né? Super. O envelhecimento ele é heterogêneo por natureza, né? Durante muito tempo, acreditava-se que os principais componentes do processo de envelhecimento fossem preferencialmente genéticos, né? E isso determinaria a qualidade de saúde da pessoa nesse processo. Mas, conforme a ciência foi avançando e a gente foi conseguindo trazer novas descobertas, né, e obviamente mais tecnologia para o processo de cuidado de saúde, na verdade foi caindo um pouco por água abaixo essa ideia. Então hoje a gente sabe que a genética acaba sendo responsável aí pela minoria, né, ali talvez do sucesso no processo de envelhecimento, e grande parte dele está realmente relacionado com os hábitos de vida, né, com a forma como as pessoas lidam, né, com seus hábitos durante esse processo. Ainda assim, eu falo no dia a dia que é muito difícil, porque para adotar esses bons hábitos a gente não tem garantias, né, e obviamente a gente está falando de algo que tem um viés populacional, né, então é muito, muito complexo você conseguir convencer as pessoas, né, no dia a dia, especialmente quando elas estão numa idade mais jovem, de que cada uma das escolhas dela vai implicar de maneira significativa nesse processo. Começa a ficar mais fácil quando realmente as pessoas começam a perder alguma qualidade, né, de vida, e aí muitas vezes a gente não tem mais os mesmos recursos que a gente tem quando a gente é jovem para tentar fazer essa prevenção. Mas é um assunto que daria para ficar o dia inteiro falando, porque é interessante e, ao mesmo tempo, a gente ainda tem muitas dúvidas nesse processo. O senhor falou aí sobre os hábitos de vida. Se a gente fosse enumerar os principais fatores que influenciam nesse envelhecimento saudável ou não, esses hábitos de vida estariam aí, seriam os principais, doutor? Olha, eu acho que sim. Acho que, obviamente, existem questões sociais também, né, muito importantes, né, quando a gente não olha só para o indivíduo, quando a gente olha para o meio ambiente, né, a gente sabe que o meio ambiente exerce uma influência importante. Então, tem questões sociais que, obviamente, por a gente estar num país em desenvolvimento, a gente acaba, talvez, enxergando e vendo isso com uma maneira mais né, de maneira mais clara, especialmente devido às desigualdades sociais que a gente tem no nosso país. Mas, ainda assim, com o avançar ali né, da evolução da espécie humana, a gente sempre acredita que a gente vai conseguir mitigar aí, né, essas diferenças sociais e conseguir depender mais realmente dos hábitos e das escolhas pessoais do indivíduo para um envelhecimento bem-sucedido. E aí vale também a gente olhar, né, doutor, para os últimos anos, para os avanços que a gente teve em várias frentes aí, que acabam também facilitando um pouco mais esse processo de envelhecimento. Até outro dia a gente estava tendo uma discussão aqui no nosso grupo aqui da CBN, que alguém perguntou, um colega perguntou, gente, a partir de quantos anos vocês consideram para chamar de idoso? Isso sem considerar a lei. Aí alguém falou, nossa, meu pai tem 65, meu pai não sei o quê, e está super novo. Então, eu acho que também essa concepção de idade avançada, ela mudou também ao longo dos últimos anos, né, doutor? Sem dúvida. Eu acho que tem toda uma concepção social ali, né, no processo de
de determinação de a partir de que idade uma pessoa é idosa ou não. Tanto que é diferente hoje no Brasil e nos Estados Unidos, né? Hoje a gente considera idoso no Brasil 60, a partir de 60, nos Estados Unidos já se considera 65. Eu acho que a gente está muito próximo no Brasil também de mudar um pouco essa idade, né? Ou seja, o processo de envelhecimento ele começa muito antes disso, né? Dá para dizer que ele começa já a partir do nascimento, né? Mas realmente eu acho que tem toda uma convenção social, toda uma questão social que envolve questões políticas, né? Questões de aposentadoria, enfim, um monte de outras questões de benefícios que acabam influenciando. Então, se a gente puder olhar o envelhecimento com menos preconceito, né? Se a gente puder tirar um pouco realmente ali do etarismo que a gente acaba vendo muito na prática, e a gente começar a entender o envelhecimento como um processo contínuo que começa muito antes de uma idade determinada, provavelmente a gente vai também melhorar, né, todo o nosso enfrentamento com relação às demandas do processo. Quando a gente fala de saúde durante a fase aí, né, em que as pessoas estão idosas, do que exatamente a gente está falando, doutor? Porque a gente tem essa saúde física mesmo, né, do corpo, de andar, se movimentar e tudo mais, e tem também a saúde mental, tem a questão cognitiva, que foi o que aumentou, e esse debate a respeito do Joe Biden, muita gente falando que ele estava aí em um processo de confusão mental, e eu te pergunto, quais são essas variáveis aí dessa saúde, quando a gente fala de saúde durante a velhice? Eu acho que realmente as principais estão relacionadas, obviamente, ao impacto físico e cognitivo, né? Porque acho que esses são os maiores limitantes, né? Então, um idoso ele vai deixar de fazer aquilo que ele sempre esteve acostumado a fazer enquanto pessoa a partir do momento que ele está ou do ponto de vista físico ou do ponto de vista cognitivo com alguma limitação, né? Então, eu acho que aquilo que aparece um pouco mais para a gente do ponto de vista, né, de realmente aí fenotípico, ou seja, o olhar são essas questões físicas e cognitivas, mas a gente tem que entender que por dentro tem todo um processo fisiológico ocorrendo, né, com acúmulo de doenças crônicas, com acúmulo de estresse que foi desenvolvido durante o processo de envelhecimento, sejam esses estresses psíquicos, sejam esses estresses questões relacionadas a maus hábitos, né, a tóxicos, né, questões relacionadas ao sono, e também a doenças, né, fatores metabólicos, doenças cardiovasculares, enfim, né, questões que intimamente impactam na nossa saúde fisiológica e, consequentemente, podem trazer impactos físicos e cognitivos. É um olhar muito amplo, realmente difícil de escolher, né, o que é a questão principal. Doutor, quais são os sinais de alerta para que uma pessoa procure um médico para avaliar possíveis problemas cognitivos ou físicos relacionados à idade? Assim, o que tem de alerta, principalmente falando dessas questões cognitivas? Até para os filhos também, não só para a pessoa, né? Perfeito. O ideal seria que a gente tivesse uma estratégia de não aguardar nenhum sinal, nenhum sintoma para buscar, né, a ajuda do médico, né? Então, no mundo ideal, a saúde preventiva, né, com olhares regulares e constantes antes do aparecimento de qualquer sinal, seria o ideal para que a gente pudesse pegar todos os sinais clínicos, na maior parte das vezes muito subjetivos, que acabam comprometendo ali a saúde no processo de envelhecimento. Mas diante da não execução dessa medicina preventiva de uma maneira adequada, eu acho que assim, a primeira questão é não, de maneira nenhuma, ignorar qualquer pequena alteração cognitiva, né? Porque a gente enxerga, muitas vezes, no processo etarismo, a gente entendendo como pequenas queixas de memória como sendo normal do processo de envelhecimento, né? Eu acho que quando a gente adota esse olhar, né, de que né, ele está envelhecendo também, é normal que a memória não seja mais a mesma. E aí a gente usa um pouco dessa justificativa para não ir atrás de uma busca de um auxílio médico, né? E é verdade que durante o processo de envelhecimento a gente pode ter pequenas alterações de memória que não são patológicas, né?
Mas, na maior parte das vezes, isso pode ser, às vezes, um indício de algum processo inicial, cognitivo, que merece, no mínimo, um olhar técnico e uma visão aprimorada, né? Então, eu acho que isso é uma das questões, né? Assim, fisicamente, eu acho que fica um pouco mais claro, né? Então, fisicamente, as pessoas acabam buscando atenção médica diante do alentecimento dos movimentos, durante dificuldades de execução de determinadas tarefas. Então, eu acho que é mais fácil, né, a gente designar uma necessidade de uma atenção médica por uma questão física. Agora, a cognitiva, eu acho que qualquer alteração de memória que a gente entenda que esteja trazendo algum impacto para a atividade daquele dia a dia, daquele idoso, ou daquela pessoa, faz sentido a gente buscar uma atenção médica por um olhar né, mais minucioso. Uhum. A nossa ouvinte Eliana, de São José dos Campos, mandou uma mensagem dizendo o seguinte: o que fazer quando a pessoa não admite que envelheceu? Como agir com essa pessoa? Eu queria, na verdade, aproveitar a mensagem dela para tocar num ponto muito importante, que é o ponto do trabalho, né, doutor? Porque a gente tem muitas figuras, muitos exemplos, bons exemplos de pessoas que estão na ativa, estão trabalhando, fazendo o que amam, como Fernanda Montenegro, Caetano Veloso e por aí vai, e que estão muito bem, aparentemente, né? Estão ali exercendo o seu ofício. Mas eu queria saber se existe um momento de parar, ou se o trabalho, principalmente esse trabalho, claro que existem aí fatores socioeconômicos, né, que o senhor bem destacou, mas principalmente esse trabalho que envolve aí um certo amor, uma certa paixão, ele é sempre positivo? Ou existe um momento em que fala, não, tem que realmente parar, não dá mais? É uma escolha difícil, né? Quando é uma escolha, né? Porque muitas vezes não é uma escolha. E acho que quando a gente fala do processo de envelhecimento, como ele está se dando no Brasil, a gente tem que sempre lembrar disso, né? Porque para muitas pessoas, eu diria para a maior parte da população, essa escolha não é uma boa escolha, né? A escolha de parar, né? Porque existe uma necessidade, às vezes, de continuar trabalhando, de continuar provendo, e isso talvez a gente não tenha muitas respostas, né? Enfim, qual que é o melhor momento? Eu acho que, assim, enquanto a pessoa tem saúde cognitiva e saúde física para trabalhar, a gente tem que estimular que essa pessoa continue, especialmente se aquilo é algo prazeroso e é algo que não está piorando, né, a condição de saúde daquele indivíduo, porque a gente entende que o estímulo, a manutenção dos estímulos cognitivos, intelectuais, dos prazeres, a socialização, são pontos fundamentais no processo do envelhecimento, né? É claro que é muito mais fácil quando as pessoas gostam do que elas fazem, né, e quando elas têm condições para isso, né, para se manter na ativa, mas eu acho que assim, uma sociedade que está amadurecendo do ponto de vista de entendimento do processo de envelhecimento, ela acaba por criar mecanismos sociais, né, e até mecanismos dentro das empresas, dentro das grandes instituições, para que isso seja feito de uma maneira o mais adequada possível, né, envolvendo familiares, envolvendo a própria pessoa, porque no caso da ouvinte aí faz um questionamento que, na verdade, eu ousaria dizer que a maioria das pessoas tem uma dificuldade de entender esse processo, né, de envelhecimento e não aceitá-lo de alguma forma, né? Então, envelhecer está muito relacionado com a resiliência, né, com a capacidade de você compreender que está mudando, que é diferente, né? E acho que se a sociedade entender isso também do ponto de vista dos empregadores, né, do ponto de vista das pessoas que se relacionam com os idosos, se as pessoas entenderem isso melhor, a gente vai conseguir fazer essa transição de uma maneira o mais suave possível, mas isso é inerente à condição humana, né? Ou seja, ninguém está preparado para parar, assim como a maior parte de nós não está preparado para morrer, né? Ou seja, então acho que é muito da complexidade do tema mesmo. Sim. Doutor Marcelo, a nossa ouvinte Andréia Faria, de Belo Horizonte, pergunta o seguinte: qual a idade média ou idade ideal para buscar um geriatra com foco em prevenção? A maior parte dos geriatras, eles são clínicos gerais, né, de formação, né? Então, apesar de a gente entender a geriatria ali no Brasil a partir dos 60 anos, na prática clínica, quando a pessoa entende que olhar para o envelhecimento
faz sentido, ela já poderia procurar um geriatra, né? Porque o geriatra é um médico que também, né, tem conhecimentos de cuidados clínicos do adulto e ele tem essa expertise do olhar do envelhecimento. Então, eu ousaria dizer que para o geriatra é até melhor que essa pessoa venha antes, né, da idade considerada aí, né, do início do idoso, né, como se tivesse um início, mas é até melhor que ele venha antes, porque quanto antes a gente puder, no final das contas, a gente vai estar fazendo prevenção de maneira mais ativa. Então, a pergunta eu troco. A pergunta dela é quando ela está preparada para procurar o geriatra, porque quando ela tiver, ela já deveria ir. Tem alguém falando aqui, deixa eu ver o nome desse ouvinte, doutor. O Luiz Barros está falando sobre a importância ou não da ingestão de vitaminas. Eu acho que ele está dizendo sobre a suplementação, né? É importante suplementar com vitaminas ou isso também depende de exames, de cada caso é um caso? A gente tem que tomar muito cuidado com a suplementação de vitaminas, porque é um mercado muito crescente, né? Ou seja, que tem um apelo muito grande para as pessoas, né? As pessoas associam muito saúde ao uso de suplementos, mas a verdade é que quando não existe uma demanda fisiológica, né? Ou seja, quando não existe uma condição médica específica que demande o uso desses suplementos, a ciência não subsidia o uso de suplementos para pessoas saudáveis, né? Ou seja, não existe nenhum indício de que o uso de suplementos para pessoas plenamente saudáveis traz qualquer tipo de benefício no processo de envelhecimento. Agora, eu estou falando de uma maneira muito ampla, né? Por exemplo, os suplementos eles podem ser usados em diversas condições, desde em deficiências vitamínicas específicas, condições de saúde crônica específicas, né? E também em condições, por exemplo, de necessidade para atividades físicas específicas, né? Então, quando existem essas demandas, né, e quando bem orientadas por um médico aí capacitado, pode fazer sentido. Agora a gente tem que tomar muito cuidado a partir do momento que a gente entende que o uso de suplementos ele vai substituir determinados hábitos que não são mantidos pela população como um todo, né? Então não adianta nada eu olhar para o suplemento sem ter nenhuma deficiência específica e não olhar com carinho para a minha dieta, para a minha atividade física, para o meu sono, né? Enfim, para a ingesta de álcool em excesso ou para o uso do tabaco, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não substituir hábitos por suplementos, né? Maus hábitos por suplementos, entendendo que isso vai trazer um benefício. Agora, diversas condições exigem e, obviamente, quando elas estão presentes, a gente deve e pode usar os suplementos, desde que orientados por profissionais, né, que estejam habilitados para isso. Nosso ouvinte mandou uma pergunta muito específica aqui, doutor. Eu acho que ele tem alguma profissão que ele faz plantões noturnos, ou seja, fica aí sem dormir. Ele pergunta se isso influencia, até que idade é recomendável. A pergunta dele, até que idade é recomendável dar plantões noturnos? Aí a gente está falando do sono, né, doutor? Isso, como médico, eu posso falar isso de uma maneira muito clara, né? Porque por muitos anos eu dei plantão noturno, né? Acho que a maior parte dos médicos, em algum momento na carreira, vive essa realidade, muitos por muito tempo. Sempre acho que está muito relacionado com escolhas e com profissões, né? Na verdade, assim, a gente entende que o sono ele é uma parte importantíssima do processo de saúde, né? E uma boa noite de sono é importantíssimo para que a gente possa envelhecer bem. Agora, as pessoas que normalmente dão plantão noturno, né, que trabalham à noite, o ideal, né, é que essas pessoas pudessem ter um período de descanso que não fosse o noturno, né? Ou seja, acho que o grande problema está em você não dormir, né? Então, você não dormir e emendar ali rotinas de trabalho seguidas é onde está o problema, né? O que essa pessoa que por muitos anos trabalha à noite pode enfrentar
ali no futuro é quando ela parar de trabalhar à noite, ela vai ter uma dificuldade de modificar o ciclo do sono e da vigília dela, né? Mas isso é uma outra questão. A gente não está falando aqui de saúde, de processo de envelhecimento. Então, que essa pessoa pode ter depois dificuldades de fazer essa transição e voltar a dormir à noite, né? Se ela trabalha muito mais noturno do que diurno. Mas se ela trabalha à noite, mas durante o dia ela consegue descansar, né? Ela consegue ter um sono reparador, né? Mesmo que seja durante o dia, teoricamente essa pessoa ela vai ter algumas características só aí de mudança do ciclo do sono-vigília, mas não dá para acreditar que necessariamente essa pessoa vai ter uma saúde pior do que uma pessoa que não dá plantão noturno. É que muitas pessoas que dão plantão noturno emendam, né? Aí que está o problema. Entendi. Bom, doutor, tem uma pergunta aqui do Esper Leon, nosso ouvinte, que eu não sei nem se o senhor vai saber dizer, mas ele está perguntando aqui sobre essa questão socioeconômica mesmo. A gente está falando aqui das condições ideais e tudo mais, e ele está perguntando sobre quais as condições do sistema público de saúde brasileiro hoje para lidar com esse envelhecimento da população. Se existe também uma estrutura, um acolhimento e tudo mais. Olha, como geriatra, eu posso te dizer que a gente está evoluindo também no sistema público de saúde para esse olhar do processo de envelhecimento, né? A transição da faixa etária da nossa população, ela aconteceu de uma maneira muito rápida nos países em desenvolvimento, né? Quando a gente compara o Brasil com os países desenvolvidos, ali, especialmente os países europeus, né, América, Estados Unidos, a gente percebe que o Brasil viveu em 30 anos uma aceleração do envelhecimento que esses países viveram em 70, 100 anos. Então a gente também está tendo muito menos tempo para se preparar para esse processo. E aí que a gente está enxergando nesse momento várias discussões ali nos últimos anos que vão desde a questão da aposentadoria, né, que merece uma atenção super especial, até essa atenção de adaptação dos cuidados da saúde e também da nossa sociedade, né, com o fato de a gente, em breve, aí, em 2030, a gente vai ter uma população de mais idosos do que de jovens, né, no nosso país. Então, o SUS, assim como todas as outras áreas ali, né, está evoluindo também no processo de cuidado do idoso. A gente vê programas tanto da prefeitura quanto do governo, e estadual e federal, que prezam para esse olhar para o envelhecimento, né? Então a gente tem já hoje uma política do idoso muito bem estabelecida, que fez aniversário ali, já tem 20 anos, né? 21 anos pelo menos, o Estatuto do Idoso, e a gente percebe que essa política ela está avançando e nunca ela esteve tão em voga, né, a discussão. Então se a gente entra ali nas discussões do Senado Federal, a gente vai perceber que a quantidade de emendas, né, que estão em trâmite aí para serem aprovadas, que favorecem o processo de cuidado do idoso em todos os âmbitos, não só cuidar da saúde, como, né, nessas questões sociais, de trabalho, empréstimos, inclusão eletrônica, né, questões relacionadas ali a finanças e tudo mais, a gente percebe esse avanço e o SUS não é diferente, o SUS vem avançando. Eu acho que o SUS é um sistema que funciona muito bem, apesar de a gente saber que tem muito sempre a melhorar, e acho que existem pessoas competentes ali, que estão em cada uma dos âmbitos ali do SUS, regendo e introduzindo novas políticas para o cuidado do idoso. A gente tem programas de acompanhamento do idoso na prefeitura, a gente tem os centros de referência do idoso, na cidade de São Paulo, em várias regiões. Ou seja, eu acho que existe, é claro que sempre vai ter a discussão se ele é o suficiente para a quantidade de pessoas que a gente tem envelhecendo, mas eu acho que as evoluções estão sendo feitas. Acho que o caminho é esse. Muito bom, doutor Marcelo Altona. Doutor, muitíssimo obrigada, viu, pela conversa, pela entrevista, foi excelente. Tudo de bom para o senhor, um grande abraço. Prazer é meu, um ótimo programa, um ótimo sábado aí a todos. Dr. Marcelo Altona, médico geriatra do Hospital Israelita Albert Einstein.